Meus irmãos, graça e paz. Me dirijo a todos vocês que fazem parte da Igreja Batista de Cláudia. Como está você? Gostaria de deixar uma palavra para você nesse dia. Mateus capítulo 14, o verso 23 em diante diz assim: Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu em um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, manda que vá andando em cima das águas até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. E então gritou: "Socorro, Senhor!" Meu irmão, eu gostaria de trazer uma palavra rápida aqui ao seu coração e, ao mesmo tempo, convocando você para o dia de amanhã, para o nosso dia de jejum e oração. O que nós percebemos no texto é que o ser humano, ele traz dentro de si essa coisa chamada medo. E o que nós percebemos é que os discípulos de Jesus estavam no barco ali, naquele mar, e de repente veio uma tempestade e eles ficaram com medo da tempestade. Mas Jesus viu que eles estavam com medo e Jesus se deslocou do seu lugar onde estava orando e foi até os seus discípulos. E quando Jesus chega ali perto de onde eles estavam, eles novamente tiveram medo, porque eles pensavam que era um fantasma que estava ali. E eles ficaram apavorados de medo. E quando Pedro viu, e Jesus disse que estava ali, que era Jesus, Pedro talvez ficou com um pouco de dúvida e disse: "Se realmente é Jesus, manda eu ir até a ti." E Jesus disse: "Então venha." E Pedro, desafiando a lei da física, Pedro anda por cima das águas. Mas aconteceu uma coisa nesse momento. Pedro também teve medo. E nesse momento que Pedro teve medo, ele começou a perecer. Mas Jesus estava ali. E Jesus socorreu a Pedro. Pedro não sucumbiu, não afundou. Aquele barco não afundou, porque Jesus estava ali presente. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão com medo dessa tempestade que está aí, do coronavírus, mas a tempestade que está aí é muito maior do que o medo do coronavírus. As pessoas estão ficando preocupadas, temerosas, o que vai acontecer depois com toda essa paralisação. O medo está tomando conta das pessoas. Mas eu quero dizer para você que se nós temos Jesus, nós precisamos confiar que Jesus está olhando toda essa situação que nós estamos enfrentando. E Ele está cuidando da gente, para a gente não sucumbir.
Nós precisamos, neste momento, pedir a Deus que a nossa fé ela seja maior do que o nosso medo. Jesus está conosco. Jesus está cuidando de nós. E Ele, assim como Ele socorreu os discípulos dele ali no mar, socorreu Pedro. Jesus, Ele vai nos socorrer. Nós não vamos sucumbir nessa tempestade. Jesus, Ele já nos socorreu até aqui. E Ele vai continuar nos socorrendo. A palavra de Jesus para os discípulos aqui é coragem. Eu gostaria muito que você atentasse nesse momento, nesses dias, para a palavra de Deus. Desse mais ouvido às coisas de Deus do que as notícias que estão sendo aí anunciadas, de tragédias, de medo, de pavor. Dê ouvido à palavra de Deus. Jesus está no controle. Jesus está olhando as nossas necessidades e Ele está nos socorrendo. Nós não vamos perecer, Ele não vai deixar nós perecermos nessa tempestade que está aí. Vamos confiar em Deus. E a palavra de Jesus para você nesse dia é coragem, mais fé do que medo, porque Ele está cuidando de nós. Amanhã, domingo, eu vou abrir o templo 6 horas da manhã. Eu vou estar lá das 6 da manhã às 6 da tarde. Eu gostaria muito que a Igreja Batista de Cláudia participasse desse dia de jejum e oração que o nosso presidente da República convocou. Nós precisamos buscar a Deus, é a nossa oportunidade. E eu gostaria muito que você fosse lá. Vai encher o templo? Não, eu quero que você vá lá. E nem que for 5 minutos de oração, de arrependimento, de clamor na presença de Deus, de 2, 3 pessoas só. E eu gostaria muito que a Igreja de Cláudia pudesse mostrar a sua fé no dia de amanhã, que a fé seja maior do que o medo, e que você vá lá orar, falar com Deus, buscar a Deus, para que Deus venha nos socorrer, socorrer a nossa nação, socorrer as nossas vidas. Eu conto com você. Vamos controlar. Não vai entrar um monte de gente no templo, vai ser o dia todo. Pode revezar 5 minutos, 10, 3 pessoas orando, 2, 1, não sei como é que vai ser, mas eu vou estar lá das 6 da manhã às 18 horas e eu gostaria muito que a Igreja Batista de Cláudia participasse desse dia de jejum e oração. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, abençoe os nossos irmãos da Igreja Batista de Cláudia. O Senhor conhece a vida de cada um. Aumente, Deus, a fé dos nossos irmãos. Meu Deus, que o medo não seja maior que a fé. Em nome de Jesus, visita cada irmão, cada um que participa ali na Igreja Batista de Cláudia. Em nome de Jesus, visite a todos, que todos possam ter fé, confiar que o Senhor está cuidando de cada um de nós e nós não vamos perecer, nós não vamos sucumbir, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus eu oro e abençoo todas as famílias da Igreja Batista de Cláudia. Amém. Glórias a Deus. Meu irmão, conto com você. Mais fé do que medo. É o que nós precisamos nesse momento. Deus abençoe sua vida.